Olá, boa tarde. Você está no canal Intuição em Mente e hoje eu vim trazer uma leitura de energia espiritual. Trouxe aqui na nossa mesa para nos proteger nossa mãe Iemanjá, ela que me deu tanta direção, tanto norte, tanta proteção, quando eu sabia pouquíssimo da espiritualidade. Hoje eu sei menos ainda. A sensação é que quanto mais a gente estuda, mas a gente percebe que esse estudo é para sempre, né? Esse estudo ele é para toda a nossa vida. Então eu deixo aqui essa velinha azul para nos proteger durante a leitura. Ela está aqui nos olhando, nos orientando, nossa mãezinha querida. Quem se sentir conectada com essa energia, toda a proteção dessa mesa hoje vai ser feita por nossa mãe querida Iemanjá, tá bem? Eu trouxe duas opções, é uma leitura mais espiritual, vou tentar não trazer nenhum tema específico, mas vamos ver o que vai sair aqui. A primeira opção, eu trouxe aqui pra gente essa carta de Arcano Maior da Justiça, com a pedra Sodalita. Se você quiser ajuda para escolher essa pedra, fala sobre estabilidade, concentração, ela ajuda no nosso mental, né? Ela cria um campo também de proteção, elevando a nossa consciência. É bom para quem está estudando, vou deixar na mesa do trabalho também. Essa pedra também fala sobre o nosso sexto chakra, o nosso chakra frontal. E esse chakra, para quem se interessa, ele é o chakra que nos permite acessar a nossa sabedoria interior, né? Para que a gente tenha uma visão mais clara das coisas, né? E possa fazer as escolhas que a gente acredita que são escolhas que vão levar a gente na direção dos nossos sonhos, tá? Então essa é a pedra Sodalita, tá bem? A segunda opção é essa carta da Roda da Fortuna com a pedra Cianita Azul. Normalmente essa pedra está associada ao Arcanjo Miguel, né? E traz uma proteção do raio azul. Essa pedra ela é capaz de bloquear e quebrar qualquer ataque de energia negativa, tá? Então, se você se conecta com essa pedrinha, ela é também da cor azul. Tentei trazer alguns itens aqui para a mesa azul, por conta da leitura com a proteção da nossa querida Iemanjá, para você escolher Cianita Azul com a carta Roda da Fortuna ou Sodalita com a carta da Justiça, tá? Fica à vontade. Vou começar com quem escolheu a Sodalita com a Justiça. Eu vou afastar aqui a segunda opção. Vou deixar aqui com a pedrinha aqui na frente. Deixa eu deixar uma coisinha amparando aqui só um minuto. Então deixei aqui a primeira opção, pedrinha Sodalita com o gatinho Arcano Maior que representa a Justiça, né? Aqui já fala sobre uma energia que de algo justo que vem para sua vida, de uma energia que a gente pode acessar equilíbrio, possa acessar pensamentos mais equilibrados, digo no sentido de sermos justos em olhar alguma situação, ponderar, né, a atitude de alguém. Enfim, a Justiça traz essa energia aqui pra gente, tá? Vou deixar aqui e vou tirar. Vou começar com uma carta que eu vou ler aqui, a mensagem do livrinho do Tarô Zen-Doshi. Vamos ver o que essa energia da nossa querida Iemanjá traz pra gente. Aqui saiu a carta da consciência. Engraçado, né? Falei do chakra frontal e ele fala exatamente sobre esse ponto aqui, né? Como se fosse o terceiro olho, né? Ele é o sexto chakra e apesar de ser uma carta escura, ela também é num tom azul. E ela fala sobre a necessidade de termos consciência sobre as nossas escolhas, de termos consciência no julgamento dos outros, de termos consciência para analisar uma situação. Então, somando a carta aqui da Justiça, que tenhamos equilíbrio nesse nosso julgamento, nesse nosso pesar de mão, porque às vezes a gente se esquece de colocar no mesmo cenário, né? E se estamos todos aqui para aprendizado,
Às vezes é necessário olhar para a situação, olhar para o outro com uma visão mais espiritual da coisa, com uma visão mais equilibrada sobre uma situação, tá? Eu vou tirar a mensagem aqui e vou ler para vocês. A carta da consciência fala pra gente o seguinte: a mente nunca pode ser inteligente. Só a não-mente é inteligente. Só a não-mente é original e radical. E só essa não-mente é revolucionária. Revolução em ação. A mente lhe dá uma espécie de estupor, sobrecarregado pelas lembranças do passado e pelas projeções do futuro. Você vai vivendo no nível mínimo, não vive no máximo. A sua chama permanece fraca, e uma vez que você começa a deixar de lado os pensamentos, a poeira que você acumulou no passado, a chama se ergue, límpida, clara, viva, jovem. A sua vida como um todo se transforma em uma chama, e uma chama sem nenhuma fumaça. Isso é a verdadeira consciência. Então, quando a gente limpa, os nossos olhos, os nossos julgamentos daquilo que a gente acha que é consciência, mas talvez seja mais ego, a gente então pode ver uma situação claramente, Podemos então julgar uma situação, não o outro, mas julgar uma situação talvez com uma clareza maior sobre ela, tá? Essa mensagem que veio aqui. Eu vou trazer aqui e vou deixar final para vocês uma mensagem de um anjo, tá? Aqui tem números, depois, se vocês quiserem, eu posso deixar o número espiritual aqui na leitura, no comentário fixo. Vamos ver que anjo aqui sai aqui pra gente nessa leitura. Para quem escolheu a primeira opção, Sodalita. Saiu a carta 1, 2, 3 e fala sobre visão. Depois eu vou deixar a mensagem e a afirmação, caso alguém queira. Mas quem já quiser pesquisar o número espiritual 1, 2, 3, dei uma olhada aqui rapidamente na internet e fala o seguinte: o número 1, 2, 3 tem um significado espiritual de crescimento pessoal e evolução. É também interpretado como um sinal de despertar espiritual. Então, quem estiver aqui com essa sensação de que está numa grande jornada espiritual, todos nós estamos, mas umas pessoas acredito que mais conscientes do que outras, esse é o número para você identificar, tá? Aí no final vou deixar essa mensagem e essa afirmação, caso você queira meditar, você gosta de meditar com algum número ou com alguma afirmação para te ajudar, tá bem? A mensagem aqui, eu vou deixar printada depois, tá? Ela fala o seguinte: seu caminho não será idêntico ao de ninguém, e isso é o que o torna único. Lembre-se de que, à medida que você permanece no caminho ou conectado, o caminho continuará a levá-lo ao alinhamento. Então deixe sua visão ser tão diferente quanto você. A afirmação aqui embaixo é: meu caminho é meu e somente meu. Quando sigo o meu caminho, o alinhamento acontece naturalmente. Vou deixar para vocês, tá? Mas, basicamente, a gente não comparar nossa jornada com o outro, Cada uma tá na sua batalha, na sua luta, lidando com suas questões, e que a gente, então, possa olhar para esse momento, entendendo como eu era no passado, como eu via as coisas e como eu vejo hoje. Eu acho que é um grande termômetro para você saber o quanto você cresceu, Olhar a sua jornada antes e como você está agora, em vez de a gente se comparar com as pessoas, Vou tirar aqui agora 6 cartinhas desse tarô Rider-Waite. Quem gostar de estudar tarô, esse é um tarô iniciante para quem gosta de interpretar as cartas, estudando enquanto aparecem as imagens. Ele é muito bom. Eu usei ele muito no início, mas eu sinto sempre nele uma energia leve, e eu gosto sempre de utilizar ele aqui. E aí deixo essa informação para quem se interessar. Opa! Mais um. No fundo do deck, o 6 de copas.
fala sobre memória, infância, coisas do passado, sentimentos, né, que já ficaram atrás e que hoje são boas lembranças. Saiu aqui a carta. Rei de Ouros, a Justiça, igual aqui, né? Mais uma energia de justiça. 5 de Copas, parece alguém desolado ali. Valete de Ouros. A carta da Morte. E 3 de Copas. Então aqui fala o seguinte, para quem escolheu esse grupinho da Sodalita com arcano maior, a Justiça. Vou deixar aqui no cantinho. Fala o seguinte, esse Rei de Ouros, ele traz pra gente uma ideia de liderança, né? Alguém que é líder da própria vida, que é próspero, que é pleno, que é certo daquilo que ele pode materializar na vida, tem abundância, tem sucesso em tudo que ele toca, e é um rei que sabe materializar as coisas, né? Ele sabe, vamos dizer assim, trazer para a matéria essa sua abundância, né? Essa sua abundância do que é material, do que é de fato terreno, né? A Justiça fala sobre o equilíbrio, verdade, que também falei aqui nessa carta, mas sobretudo sobre objetividade, né? O quanto às vezes nós precisamos olhar para a nossa vida e ver o quanto nós temos energia de prosperidade, mas às vezes precisamos de um grande equilíbrio para acessar essa visão, para que a gente veja o quão prósperos somos e que às vezes só está faltando equilíbrio, né? Esse limpar de visão que a gente sente aqui no Rei de Ouros que ele alcançou. Essa carta anterior que saiu sobre a consciência, mais a visão, me fala que às vezes faltou isso aqui, para quem está nesse grupinho, de uma visão mais clara sobre tudo o que podia alcançar. E aí às vezes a gente não só se compara com o outro, mas a gente ouve as pessoas e esquece que elas estão lá dentro das suas vidas, com as suas situações difíceis, desafiadoras, e também às vezes sabem tanto quanto nós. E aí a gente ouve essas pessoas achando que elas sabem a verdade, mas elas sabem a verdade delas, aquilo que elas trazem no coração. Não necessariamente é uma verdade para mim. E aí eu preciso de uma visão, de uma consciência elevada, para que eu possa identificar que às vezes aquele conselho que vem para uma situação que eu fiz, numa conversa, ele serve ou não para mim? Ele fala sobre a minha vida ou é sobre a vida do outro? Sobre as experiências que o outro teve? Então aqui vem me falando da necessidade de você ter um olhar para si sobre o tanto que você pode alcançar, mas que nunca conseguiu porque lhe faltou equilíbrio, não só porque você se comparava a outras pessoas, mas porque você ouvia essas pessoas e elas muitas vezes direcionaram a sua trajetória. O 5 de Copas fala sobre perda, arrependimento, luto. Ele está desapontado, mas aqui parece que é um desapontamento consigo, por ter ficado tanto tempo inerte àquilo que acontecia à sua volta, porque o que as pessoas falavam era mais importante daquilo que você acessava, e hoje você sente que perdeu tempo. É como se, vamos imaginar que o nosso destino fosse um caminho. Aí a pessoa vem e fala assim, poxa, por aqui pela esquerda tem um caminho interessante. E aí você vai pela esquerda, porque você está sem visão, né? Então você acha que o outro tem uma visão melhor que a sua, aí você vai pela esquerda. Só que lá na frente você chega, depois de muito caminhar, tipo horas caminhando, e você percebe que se tivesse ido pela direita, você teria pegado um atalho. Imagina isso na sua vida. Anos e anos você dedicado a uma coisa, porque alguém te sugeriu, e aí você descobre anos depois que aquele não era o seu caminho, mas que foi o caminho que alguém sugeriu, e você, por não ter a visão, você acolheu essa sugestão, achando que o outro sabia mais que você, e ele não sabia. Ele sabia, ele tinha suas próprias experiências e tirou essa conclusão aqui, mas no entanto, ele não sabia.
E aí, no Valete de Ouros e a Morte, o Três de Copas, fala para mim o seguinte: novas oportunidades vão vir para você. E você precisa ter esse olhar de que eu posso conversar com outras pessoas sobre isso, mas no final, a palavra final aqui é minha. Porque se eu vou acertar ou errar na minha vida, não dá para colar nessa prova. Acho que ontem eu falei isso numa energia. Aqui, a nossa vida, ela não tem como passar limpo, né? Então, imagina essa questão da prova. Eu estou fazendo uma prova, eu estou escolhendo um caminho, e aí eu vou seguir o conselho alheio, e nem é de fato o que eu quero viver, porque o outro está falando com base nas próprias experiências. Eu sigo essa verdade como se fosse uma verdade absoluta, e isso não existe, porque isso vai ser de acordo com o que cada um vive. E aí, para que eu tenha um entendimento sobre as minhas questões, eu preciso morrer, me transformar, fechar ciclos, de uma forma me libertando deste conceito que o outro é mais inteligente do que eu, tem uma visão melhor que a minha, mas não importa. É sobre a minha vida que eu estou falando. E se eu estou falando sobre a minha vida, eu preciso escolher se é a questão A, B ou C que eu vou marcar na resposta. Porque se o outro errar, é sobre a minha vida que eu estou falando, não é a vida do outro. Então, se é para arriscar, por que eu não arrisco com a opinião que eu tenho? Porque ela vai ser com base naquilo que eu já vivi. Se eu estou errada e a pessoa também, eu no mínimo vou estar mais próxima daquilo que é a escolha e o caminho que mais tem a ver com a minha jornada. Entende? Se ambos vão estar arriscando um palpite, que seja eu a pessoa que vou arriscar. Então eu vou arriscar naquilo que eu acho, porque eu estou falando só sobre a minha vida. Não dá para eu voltar depois e falar assim, então, viu, aquela questão que você me deu foi errada, acabou, passou. Eu perdi a oportunidade, eu perdi anos. Eu perdi ali aquela rota mais simples porque eu fui pelo que o outro disse. Então eu preciso aqui morrer para esses conceitos de que o outro sabe e que eu não sei nada. Porque quem sabe da minha vida sou eu. E mesmo que eu erre, porque a vida é isso. São as escolhas, são eu entender que tem consequências. Se eu escolher o caminho A, eu estou abrindo mão do B. Mas aqui eu estou falando sobre a minha vida. Então eu preciso terminar com esse ciclo de confiar mais no outro do que em mim. Vamos estar errados então? Então eu vou pela minha opinião. Porque se eu errar amanhã eu não vou culpar ninguém. E no mínimo vou ter mais cuidado e carinho com aquilo que eu escolher, porque é minha vida, né? Se eu falar assim pra você, então, vai lá fazer esse jogo, participar de algo ilegal, vamos dizer assim, me veio isso agora no coração. Vai lá participar disso ilegal, vai sim, é um dinheiro maneiro. E aí você vai. Você acha que eu estou falando com toda a minha emoção ali carregada, porque se der errado, vai sobrar para mim, não vai ser para o outro? Então você entende que o conselho que o outro me dá não é com um peso que eu tenho sobre a minha vida? Eu posso conversar com as pessoas que eu quiser, eu posso ponderar essa escolha. Eu só não posso deixar na mão do outro, porque nunca vai doer no outro uma escolha errada como iria doer em mim, porque se trata da minha vida. Então aqui me parece que eu preciso encerrar com esse ciclo de confiar no outro e me levar mais em consideração, porque eu tenho experiência, eu tenho no mínimo emoção para considerar ao fazer uma escolha, que o outro não vai ter, se der errado na vida dele, é a minha. Então eu preciso ter essa visão, essa consciência sobre tantas escolhas que eu fiz porque eu não confiava em mim. Hoje eu me arrependo. Eu sou desapontado comigo mesmo, mas não fique. Porque naquele momento que você deixou o outro escolher, era a maturidade que você tinha na época. A consciência que saiu aqui na carta do Osho sobre isso que você escolheu é a consciência que você tinha na época. Hoje você não tem essa consciência. Hoje você amadureceu. Então, se perdoa do que você fez no passado, aquilo que você podia dar. Tenha a visão hoje da sua vida, que ela é importante para você, então escolha por você. Entenda que esse arrependimento, você não pode voltar atrás, que ele sirva de lição, não é para te pesar, é só para servir de lição. E aqui, em vez de você viver com saudade, nostálgico do que já passou, do que você poderia ter sido, do que poderia ter escolhido, não importa mais. Porque hoje a transformação que você teve nesse caminho tão longo, que foi ir pela esquerda, que o outro sugeriu, que eu falei lá na frente, uma ideia, né? Se o caminho da direita tinha como cortar caminho, não importa, eu não fui por esse caminho, então esse caminho não importa para mim. Eu preciso entender que a minha jornada aqui até hoje foi com base nessa escolha que um dia alguém falou, mas tudo bem, daqui eu vou seguir.
e daqui eu vou ouvir conselhos se eu achar necessário, sim, mas vou ponderar muito mais com aquilo que eu acredito viver, porque é sobre minha vida que estamos falando. E aí a carta 3 de copas fala sobre celebração. Eu vou poder compartilhar esse aprendizado e essa alegria com as minhas parcerias. Sejam parcerias afetivas, familiares, amizades. Eu vou aqui no final compartilhar porque isso foi uma grande jornada, eu aprendi pra caramba. Se eu talvez tivesse escolhido o caminho A, que era mais curto, eu não teria tido tantas lições. Então, assim, não abra mão daquilo que você se tornou por conta das suas escolhas. Só leve isso como lição e para o futuro aprenda a escolher com base no que você acredita. Está todo mundo jogando, está todo mundo lá tentando lidar com as suas questões. E você também. Então converse, talvez para você falar sobre esse assunto e ele ir se organizando na sua cabeça, mas você escolhe o caminho que você quer. Porque ao final disso é sobre a sua vida que estamos falando. Então aqui a energia que saiu para mim foi essa. Eu vou tirar aqui o Lenormand para nos auxiliar nessa leitura. Vamos ver, eu vou tirar 3 cartinhas daqui. Carta do envelope, a carta da carta, né? A carta da criança. A carta da mulher. E no fundo do deck, a carta dos ratos. Então aqui me fala o seguinte, se aqui você viveu por anos numa situação de escassez, de dor, de desamparo, de vida dificultosa, com desafios porque você escutou outra pessoa, a comunicação que vem aqui dos seus mentores, da nossa mãe Iemanjá, que a mesa está sendo protegida por ela aqui, é que você alcançou esse entendimento e que isso não fez você perder a sua ingenuidade de confiar no outro, mas que hoje você também é mais esperto para entender que o outro só está te dando uma opinião, não é uma direção. A direção talvez nos dê a espiritualidade que está sempre conosco, de uma forma querendo o nosso bem ali, imparcial, diferente de um amigo, né, que está ali cheio de suas próprias questões, experiências, tudo que viveu, das suas dores. Então a opinião dele vai vir carregada dessas experiências que não são minhas, que não fazem parte da minha história. Então aqui, essa comunicação está vindo para você da espiritualidade, para você entender que você já foi imaturo quando deixava a sua vida nas mãos de outras pessoas. Mas que hoje, com o entendimento que saiu aqui, você não vai viver mais de escassez, porque agora você sabe fazer suas próprias escolhas. Esse caminho talvez árduo e de grande escassez mesmo, que lhe faltou trabalho, lhe faltou uma vida próspera, lhe faltou amor, lhe faltou amizade, mas que você aprendeu, né? Você se tornou quem você é hoje por conta disso. Então não se arrependa do que fez. Tudo que aconteceu aqui, me veio tirar mais 2, tá? Tudo que saiu aqui, tudo que aconteceu aqui, aconteceu para o seu crescimento. Então não ache também que, nossa, foi tudo ruim porque eu segui a ideia da pessoa. Não, aqui sai a carta do homem, sai a carta da mulher e do homem. Talvez aqui esse conselho tenha sido sobre uma relação. Olha que interessante, essas pessoas estão se olhando, né? Estão olhando para a mesma direção, um para o outro. Se eu estiver falando aqui de uma relação amorosa, esse conselho foi: não case. Essa pessoa não vai te fazer feliz. Mas está aqui, ó, você olhando ainda para essa pessoa te mirando, porque isso foi uma pessoa que você deixou importante para trás e você hoje é saudosa disso. Esse 6 de paus fala sobre 6 de copas, desculpa. Fala sobre essa emoção do passado e que talvez tenha sido sobre um relacionamento. E você seguiu a ideia de alguém, porque você era ingênuo, e viveu em escassez, no afeto, no amor, na profissão. Mas não fique se lamentando. Vocês estão ainda conectados. E sei lá quanto tempo possa ter passado para vocês. Mas isso aqui parece que nunca se rompeu. Parece que você nunca deixou de lembrar dessa pessoa
e essa pessoa nunca deixou de lembrar de você. Então, lide com isso como um aprendizado, mas não se culpe, não se lamente, porque tudo no final, a espiritualidade está ali nos ajudando a você encontrar o seu caminho. Então me parece aqui que você encontrou, ó, no fundo do deck, a carta das nuvens. O quanto isso ficou por muito tempo sem que você conseguisse enxergar as coisas claramente. E agora você tem mais consciência sobre si, sobre suas escolhas, sobre aquilo que está afinado com você, e pode então, por meio de uma visão, de uma ajuda inclusive espiritual, para que você possa viver então essa comunhão que talvez você tenha deixado no seu passado, tá? Então aqui a mensagem primeiro falou muito sobre a consciência, necessidade de você não se julgar, mas que talvez essa relação que tenha se rompido no passado foi por meio de uma sugestão de conselho de alguém. Mas não se culpe nem culpe essa pessoa. Tudo isso te serviu para trazer você aqui, com as transformações que isso trouxe e com os aprendizados que a vida acabou trazendo para você, tá bem? Essa mensagem que veio aqui, eu vou agradecer a vocês por estarem aqui comigo, recebendo a proteção da nossa mãe Iemanjá, nossa querida. Se você sentiu de compartilhar com alguém, eu vou lhe agradecer muito, porque assim a gente aumenta a nossa egrégora aqui nesse canal. E volte, porque eu vou trazer todo dia uma leitura aqui que seja de alguma forma uma luz na nossa jornada, tá bem? Um grande beijo, uma boa noite para você. Olá, boa noite. Para você que se conectou com a segunda opção, essa é a cartinha da Roda da Fortuna com a pedrinha cianita azul, tá? Vou tirar aqui para você do grupinho 2. Vou deixar a cartinha aqui para a gente lembrar qual grupinho estamos falando. E essa pedrinha aqui de proteção cianita azul, bem? Eu vou tirar aqui uma energia do tarô Zen do Osho para ver o que vem aqui. Para quem já pulou para cá, essa é uma leitura com a proteção da nossa querida Iemanjá. Eu vou trazer cartinhas do tarô, do baralho Lenormand e uma carta dos anjos para a gente ver que energia vai sair aqui para esse grupinho número 2 que escolheu a cianita azul. Nova visão. Eu vou pegar o livrinho para ler a mensagem para vocês, tá? Essa cartinha da nova visão fala o seguinte: quando você se abre para o Supremo, imediatamente ele se derrama dentro de você. Você não é mais um ser humano comum, você transcendeu. Seu insight se transformou no insight da existência como um todo. E agora você não é mais um ser à parte, você encontrou suas raízes. Não sendo assim, o que é o mais comum? As pessoas vão vivendo sem raízes, sem saber de onde o seu coração continua recebendo energia, sem saber quem continua respirando o seu interior, sem conhecer a seiva da vida que está circulando dentro delas. Não se trata do corpo e não se trata da mente. É alguma coisa que transcende e todas as dualidades que se denomina Bhagavad. Ao Bhagavad nas 10 direções. O seu ser interior, quando se abre, vivencia inicialmente 2 direções, a altura e a profundidade. Depois, devagarinho, à medida que vai se acostumando com essa situação, você começa a olhar em volta, estendendo-se em todas as outras 8 direções. Quando você alcançar o ponto em que a altura e a profundidade se encontram, você então poderá olhar em volta para a própria circunferência do universo. E a partir desse momento, a sua consciência começará a desdobrar-se em todas as 10 direções, mas o caminho terá sido só um. Então aqui, essa nova visão me traz a necessidade de a gente mudar a forma que a gente olha para as coisas, que a gente analisa a nossa vida, porque às vezes, se a gente for questionando, perguntando mais do que tendo certezas, uma nova resposta pode se abrir. E quando eu sigo para a vida, direcionando esse arco numa direção com certeza,
eu me fecho ao universo sobre o que poderia ser diferente e continuo agindo da mesma forma. Então, a necessidade aqui de você se questionar se a forma que você agia ainda ressoa com quem você é. E para você alcançar esse infinito que se abre no seu peito e direcionar uma flecha para mirar naquele alvo que você imagina, se crie, se encha de perguntas e se esvazie das respostas, para que você possa ter uma visão nova diante de um determinado assunto, tá bem? Vou deixar essa mensagem aqui pra gente. Vou tirar uma carta aqui dos anjos. Tem um número espiritual aqui. Tem uma afirmação que você pode, se você gostar de meditar, você repetir essa afirmação. Vou deixar também aqui junto da mensagem. E vou ler para vocês a energia que sai aqui, tá? Então saiu para esse grupinho a carta do anjo 000, da guiança. Essa cartinha, ela fala o seguinte, é uma cartinha de orientação, né? É um guia. Então fala o seguinte, você tem total apoio do divino. A orientação que você está buscando está aqui e sua vida está se movendo na direção certa. Esse é o começo de um novo começo, onde um ciclo termina e um novo começa. Se você quiser meditar, a afirmação é a seguinte, eu confio na magia de novos começos. Eu sinto o apoio e a orientação que estão ao meu redor. Então aqui, se você tinha alguma dúvida que você está sendo guiado, tenha certeza. Essa orientação, esses conselhos que te vêm e que você sente que é alguma coisa que você não sabe explicar, é uma orientação divina. Então confia, entrega e entenda que você nunca está sozinho. E quando você se sentir sozinho, que você possa pedir orientação, acalmar os seus pensamentos e confiar no universo que tudo está sendo divinamente guiado. E você não está sozinho, tá bem? Vou tirar aqui 6 cartas do tarô Rider-Waite para o grupinho número 2 que escolheu a cianeta azul. Tarô, que você possa nos ajudar para quem escolheu o grupinho de número 2, da cianita azul. Mais 3 cartinhas para o grupo de número 2 que escolheu a cianita. No fundo do deck, a carta 7 de espadas fala sobre engano, fuga, segredos. Saiu a carta Rei de espadas, que traz a verdade. Saiu a carta do diabo, que fala das nossas crenças, dos nossos desejos, daquilo que nos aprisiona, das nossas vaidades. A carta 3 de ouros fala sobre um trabalho em equipe. A carta Valete de paus fala sobre novas ideias, curiosidade. A carta 6 de ouros fala sobre caridade, generosidade, compartilhar. E a carta da estrela fala sobre inspiração, renovação, proteção. Então vamos lá. Aqui, essas cartas, vou deixar aqui, elas falam sobre no passado eu fui enganado. Existiu um segredo, existiu algo de alguém que foi muito esperto e astuto e eu fui enganado. Só que hoje eu sei a verdade. Hoje eu sei a verdade. A maturidade, o meu discernimento me faz sentir que tinha algo ali. Eu não sabia o que era. E talvez eu tenha ficado aqui aprisionado aos meus desejos, a coisas que não me deixavam seguir, que me deixavam aprisionado. Mas o que eu não via era que, além de ser uma grande tentação que eu fiquei aqui preso durante muito tempo, um dos conceitos disso era que o que me prendia isso aqui, ou era algum vício, ou vício de compras, ou vício de sexo, ou dependência emocional, algo que me deixava acorrentado nessa ideia. Então o engano dessa pessoa, essa mentira que aconteceu, me deixou aprisionada, mas hoje eu tenho a verdade. Hoje eu enxergo o que aconteceu. E esse trabalho, esse progresso que eu tive,
reconhecendo a minha maturidade, reconhecendo o meu valor, eu tive novas ideias sobre isso. Eu pensei sobre esse assunto do passado que eu vivi, que eu fui enganado, e hoje eu tenho oportunidade de começar com entusiasmo, né, de ter a iniciativa para eu começar algo que possa falar sobre projetos. Então, se aqui eu estou falando sobre um trabalho em equipe, mas que eu fiz sozinha porque eu fui enganado, eu fiquei preso aqui nas minhas próprias questões. Mas hoje, isso me traz aquela ideia de estou me sentindo criativa. E aí, Seis de Ouros fala sobre a generosidade, né? Então, se isso me acorrentou durante muito tempo e me fez ficar preso na materialidade, no sexo, no vício, eu tive novas ideias sobre isso. E isso me levou a uma prosperidade financeira. Só que me veio muito aqui a ideia de compartilhar. Eu preciso compartilhar não só isso que eu aprendi, que foi engano lá atrás, mas que eu, de alguma forma, algo financeiro mudou aqui para mim. E aí, uma sensação que eu tenho com essas cartas aqui é que a espiritualidade está me trazendo esse novo entendimento para que eu possa, então, com esse conceito, ajudar outras pessoas em estratégias sobre suas vidas, para que elas não sejam enganadas como você foi. Aqui pode ser que exista alguma coisa de golpe. Tá me vindo isso aqui. Mas que você precisa hoje, se você já está melhor financeiramente, que você possa pensar em fazer uma caridade financeira ou de compartilhar o que você passou dessa experiência, mas que você precisa compartilhar isso, que você precisa compartilhar tudo isso que você viveu, porque hoje você traz a verdade sobre essa questão, e sabe que apesar de ter sido enganado, você ficou preso aos próprios vícios, às próprias crenças, às próprias dependências ou de alguém ou de algo aqui. Isso que você ficou aprisionado era seu, mas você foi enganado, de alguma forma. E agora você tem a verdade, tá? Eu não sei se aqui teve alguma coisa com chefia de abuso de poder, você se sentiu acorrentado ali naquele trabalho, naquela relação, alguém te manipulava. Que pode ser alguma manipulação em alguma relação, seja ela profissional ou amorosa, né? Amizades também. E aí agora você está amparado pela espiritualidade e está recebendo toda essa informação, e você precisa confiar que um dos propósitos da sua vida é compartilhar essa experiência e jornada que você viveu quando você foi enganado, mas que você foi enganado e ficou aprisionado naquilo que era a sua ferida. É porque assim, vamos separar, né? Se eu sou enganada por alguém e essa pessoa me deixa acorrentada em algo, é uma coisa. Mas se ele se aproveita daquilo que já me aprisionava, parte desse aprendizado foi sobre aquilo que eu me deixava acorrentar. Porque aqui as pessoas estão acorrentadas, mas dá para ver claramente que elas podem tirar essa corrente do pescoço. Tá frouxo, tá vendo? Então, você se manteve aprisionado porque de alguma forma você se beneficiava com esse engano, tá? Então, para cada um vai ser uma história diferente, mas aqui a espiritualidade está sendo colocada na sua vida para iluminar a sua mente. Você tem a verdade da situação, houve sim um engano, mas você ficou acorrentado naquilo que era a sua ferida, naquilo que te alimentava de alguma forma, tá? E você precisa compartilhar esse ensinamento, esse aprendizado com alguém. Seja uma ajuda financeira, seja você ser generoso e ajudar alguém a enxergar que esse caminho que você teve não foi um caminho bom. E se a pessoa estiver passando por algo parecido, pode ser que você consiga ajudar alguém, né, a sair dessa enrascada. Agora você traz a verdade, você traz a justiça, você tem um equilíbrio dentro da sua lógica para analisar todo esse cenário aqui, mas não esqueça que você está sendo ajudado pela espiritualidade. A guiança que aparece aqui, a orientação dos seus mentores, foi para te tirar desse aprisionamento, disso que te deixava
tolhido e travado na sua vida. Aqui me parece muito a guiança, desculpa gente, a guiança da espiritualidade na sua vida, olha. Orientação e a carta da estrela. O quanto essa carta fala também sobre esperança. Eu nunca estive sozinho. Eu tenho esperança que eu nunca estive sozinho. Alguém me auxiliou aqui nessa jornada e foram seus guias, para que você saísse desse aprisionamento e que pudesse ter uma nova visão a respeito disso, que você foi enganado sim, mas parte desse engano você se comunicou com feridas suas que te deixaram ali por tanto tempo, tá? Eu vou tirar 3 cartinhas do baralho Lenormand. A velhinha que eu acendi ali para Iemanjá tá firme e forte, iluminando aqui o nosso caminho. No fundo do deck, a carta do homem. Pode ser que esse engano tenha sido de um homem, tá? De uma pessoa. A carta da torre, da foice e da estrela só confirma que saiu aqui. Que esse engano que aconteceu na sua vida, causado por talvez um homem, tenha trazido uma torre na sua vida, tenha te derrubado feio, tá? E aí você precisou cortar tanto as suas feridas que te deixavam aprisionados ali, codependência, vícios, crenças limitantes. Você precisou cortar para que então você recebesse da espiritualidade. Saiu a carta da estrela 2 vezes, né? Que você confiasse na sua espiritualidade, que você não está sozinho, que você está sendo guiado pelos seus mentores e que tudo isso você não esteve sozinho nessa caminhada que te aprisionou durante tanto tempo. Você foi guiado esse tempo inteiro pelos seus mentores, seja lá qual fé você tem, você pediu ajuda e você conseguiu porque eles ouviram a sua prece e você foi atendido. E você conseguiu sair. Então compartilhe esse aprendizado. Se foi uma reviravolta financeira, que você compartilhe esse financeiro, doe um pouco para a caridade, que você possa de alguma forma devolver ao universo isso que veio para você de ajuda, de clareza, de entendimento, de uma nova visão sobre aquilo que você passou. Devolve isso como uma grande corrente do bem, que eu recebo e também devolvo, tá? Me veio isso aqui nessa mensagem. Eu agradeço a vocês por terem estado aqui comigo. Desejo uma boa noite para todos. Que vocês fiquem com a nossa querida Iemanjá, que veio aqui nessa tarde trazer orientação, trazer paz, trazer calmaria, mas sobretudo trazer proteção para a nossa vida. Essas velhinhas estão aqui e ela ficou aqui também, para a gente não esquecer que a gente nunca está sozinho e que por mais que a gente sofra, eles não podem impedir a gente de sofrer, porque é isso que traz o aprendizado nas nossas vidas, nas nossas questões, e nunca permite a gente continuar no mesmo caminho, tá bem? Deixo um grande beijo a todos, um bom sábado e volta aqui que vão ter mais leituras diárias para que você possa de alguma forma iluminar o seu caminho, tá bem? Um grande beijo e até a próxima.